Projeto Vida Harmônica apresentou o audiolivro Confissões, de Santo Agostinho. Livro 13º, parte 2, capítulo 21, A Alma Viva. E assim não foi a profundeza do mar, mas a terra livre do amargor das águas, que, impelida pelo teu verbo, gerou não mais os répteis dotados de almas vivas e os pássaros, mas a alma viva. E esta não mais tem necessidade de batismo, abre parênteses, necessário para os gentios, fecha parênteses, vírgula, como tinha necessidade enquanto as cobriam. Pois não se entra de outro modo no reino dos céus, desde que assim o determinaste. Para ter fé, ela já não exige grandes maravilhas. Ela cresce em ter visto sinais e prodígios, porque é terra fiel, já distinta das águas do mar que a incredulidade torna amargas. E as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A terra que estendeste acima das águas não tem necessidade dessa espécie de aves que as águas produziram por ordem de teu verbo. Envia-lhe, pois, teu verbo por meio de teus mensageiros. Nós falamos de suas obras, mas quem age por seu intermédio para que produza uma alma viva és tu. A terra germina porque é a causa dos fenômenos que ocorrem na superfície, assim como o mar foi causa da produção dos répteis dotados de almas vivas e das aves sobre o firmamento do céu. A terra já não necessita dessas criaturas, embora ela se alimente de peixes pescados nas profundezas do mar, nessa mesa que preparaste na presença dos crentes, porque eles foram pescados nas profundezas do mar para alimentar a terra árida. Também as aves, ainda que nascidas no mar, multiplicam-se sobre a terra. As primeiras gerações evangélicas foram motivadas pela incredulidade dos homens, mas também fiéis nela encontram diariamente copiosas exortações e bênçãos. Todavia a alma viva extrai da terra sua origem, porque somente aos fiéis é meritório abster-se de amar este mundo, para que sua alma viva por ti, essa alma que estava morta quando vivia em delícias mortíferas. Ó Senhor, só Tu fazes as delícias de um coração puro. Que Teus ministros trabalhem na terra, não como nas águas da incredulidade, quando pregavam e falavam, utilizando-se de milagres, de sinais misteriosos, de termos místicos para capturar a atenção da ignorância, mãe da admiração, pelo medo desses sinais secretos. Por esta porta, de fato, os filhos de Adão têm acesso à fé, esquecidos de Ti enquanto se escondem de Tua face e se tornam abismos. Que Teus ministros trabalhem como em terra seca, separada das fauces do abismo, e que sejam um modelo para os fiéis, vivendo sob Teus olhares e incitando-os à imitação. E assim ouve não só para ouvir, mas também para praticar. Procurai a Deus, e vossa alma viverá, e a terra dará nascimento a uma alma viva. Não vos conformeis com este mundo em que vivemos, abstendo-vos dele. A alma vive evitando as coisas cujo desejo causa-lhe a morte. Abstendo-vos das violências selvagens da soberba, das ociosas voluptuosidades da luxúria, da falsidade que engana em nome da ciência, para que os animais ferozes sejam domesticados, os brutos domados, e para que as serpentes sejam inofensivas. Todos representam alegoricamente os movimentos da alma humana. O fastio do orgulho, as delícias da luxúria, o veneno da curiosidade, são movimentos da alma morta, mas não morta a ponto de carecer de todo o movimento. É afastando-se da fonte da vida que ela morre. O mundo a arrebata ao passar e este se amolda. Mas Tua palavra, meu Deus, é a fonte da vida eterna e não passa. Ela mesma nos proíbe que nos afastemos de Ti por essas palavras.
Não vos conformeis com o mundo em que vivemos, para que a terra, fertilizada pela fonte da vida, produza uma alma viva, uma alma que busque em tua palavra, transmitida por teus evangelistas, se fortificar, imitando os imitadores de Cristo. Eis o sentido da expressão segundo sua espécie, porque o homem imita quem ama. Sede como eu, diz o apóstolo, porque sou como vós. Assim haverá na alma viva apenas feras sem maldade, agindo com doçura, pois nos deste este mandamento: fazei vossas obras com mansidão e sereis amados por todos. Também os animais domésticos serão bons, se comerem não sofrerão fastio, e se não comerem não terão fome. As serpentes, tornando-se boas, serão incapazes de causar danos, mas continuarão astutas e cautelosas. Não investigarão a natureza temporal, senão na medida necessária para compreender e contemplar a eternidade através das coisas criadas. Esses animais, as paixões, obedecem à razão. Quando refreados em seus caminhos mortais, vivem e se tornam bons. Capítulo 22. Sentido místico da criação do homem. Assim, Senhor, nosso Deus e nosso Criador, quando nossos afetos mundanos que nos causam a morte porque nos faziam viver mal, se afastarem do amor do mundo, quando nossa alma, vivendo bem, se tornar alma viva, e quando se cumprir a palavra que proferiste pela boca de teu apóstolo, não vos conformeis com o mundo em que vivemos, então seguir-se-á aquilo que acrescentaste imediatamente ao dizer: mas reformai-vos na novidade de vossa mente. Como se fosse imitar nossos predecessores ou viver seguindo os exemplos de alguém melhor que nós. Não disseste que o homem seja feito de acordo com sua espécie, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que pudéssemos reconhecer tua vontade. Para tanto, o divulgador de teu pensamento, que gerou filhos pelo Evangelho, não querendo que continuassem como crianças os que alimentara com leite e agasalhara em teu seio como uma ama, dizia: reformai-vos, renovando o vosso coração, para discernir a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Também não dizes: faça-se o homem, mas a nossa imagem e semelhança. Aquele que é renovado no Espírito, que compreende e conhece tua verdade, não mais carece que um outro lhe ensine a imitar sua espécie. Graças às tuas lições, ele reconhece por si qual é tua vontade, o que é bom, agradável e perfeito. Tu lhe ensinas, pois agora é capaz deste ensinamento, a ver a trindade da unidade e a unidade da trindade. Eis porque, depois de falar no plural, façamos o homem, se diz no singular, e Deus criou o homem. Depois deste plural, a nossa imagem, este singular, a imagem de Deus. Assim o homem se renova pelo conhecimento de Deus, a imagem de seu Criador. E, tornando-se espiritual, julga todas as coisas, que certamente hão de ser julgadas, mas ele não é julgado por ninguém. Capítulo 23. O julgamento do homem espiritual. Ele julga tudo. Significa que tem autoridade sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que nela se arrastam. Exerce esse poder pela inteligência, pela qual percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Mas elevado a tão grande honra, o homem não entendeu sua dignidade, igualou-se aos jumentos insensatos,
tornando-se semelhante a eles. Por isso, na tua igreja, Senhor, pela graça que lhe concedeste, pois somos obra tua e criados para obras boas, tantos que governam para os que obedecem segundo o Espírito, têm o dom de julgar. Porque assim fizeste a criatura humana, homem e mulher, em tua graça espiritual, onde não há distinção conforme o sexo, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre. Os espirituais, portanto, tanto os que presidem como os que obedecem, julgam espiritualmente. Eles não julgam conhecimentos espirituais que brilham no firmamento, pois não lhes cabe fazer juízo sobre tão sublime autoridade. Nem julgam tua escritura, mesmo em suas passagens obscuras. Nós lhe submetemos nossa inteligência e temos certeza de que até aquilo que está oculto à nossa compreensão é justo e verdadeiro. O homem, pois, embora já espiritual e renovado pelo conhecimento, conforme a imagem de seu Criador, deve ser cumpridor da lei e não seu juiz. Nem pode ajuizar sobre o que distingue espirituais e carnais. Somente teus olhos, meu Senhor, os distinguem, mesmo que nenhuma obra sua os tenha revelado a nós, para que os reconheçamos por seus frutos. Mas tu, Senhor, já os conheces e os classificaste, e os chamaste no segredo de teu pensamento antes de ter criado o firmamento. Tampouco julga o homem espiritual os povos inquietos deste mundo. De fato, por que julgaria ele os que estão fora, ignorando quem alcançará a doçura da tua graça e quem permanecerá na eterna amargura da impiedade? Por isso, o homem que criaste à tua imagem não recebeu poder sobre os astros do céu, nem sobre o mesmo céu misterioso, nem sobre o dia e a noite que chamaste à existência antes da criação do céu, nem sobre a massa das águas que é o mar, mas recebeu poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais, sobre toda a terra e sobre tudo que se arrasta pela superfície do solo. Ele julga e aprova o que acha bom, e reprova o que acha mal, quer na celebração dos sacramentos com que são iniciados os que na tua misericórdia tira das águas profundas, quer no banquete em que se serve o peixe tirado das profundezas para o alimento da terra fiel. Quer nas palavras e expressões sujeitas à autoridade de teu livro que, semelhantes aos pássaros, voam sob o firmamento. Interpretações, exposições, discussões, bênçãos e invocações que brotam sonoras da boca para que o povo responda amém. É necessário que essas palavras sejam enunciadas fisicamente por causa do abismo do mundo e da cegueira da carne, que, impossibilitada de ver o pensamento, tem necessidade de sons que firam os ouvidos. Assim, sem dúvida, sobre a terra que as aves se multiplicam, embora tenham suas origens na água. O homem espiritual julga também aprovando o que acha correto e reprovando o que é vicioso nas obras e nos costumes dos fiéis. Julga das suas esmolas comparáveis aos frutos da terra. Ele julga a alma viva pelas paixões domadas pela castidade, os jejuns e pelos pensamentos piedosos, na medida em que essas coisas se manifestam aos sentidos do corpo. Em resumo, é juiz de tudo o que pode se corrigir. Capítulo 24. Crescei e multiplicai-vos. Mas que é isto? Que mistério é este? Abençoas os homens, Senhor, para que eles cresçam, se multipliquem e encham a terra. Não queres nisto dar-nos a entender alguma coisa?
Porque não abençoaste também a luz que chamaste dia, nem a terra, nem o mar? Eu diria, meu Deus, que nos criaste à tua imagem. Diria que quiseste conceder especialmente ao homem esta bênção, se não houvesses abençoado igualmente os peixes e os cetáceos, para que cresçam, se multipliquem, encham as águas do mar e os pássaros para que se multipliquem sobre a terra. Afirmaria ainda que essa bênção foi reservada às espécies vivas que se reproduzem por meio de geração, caso a encontrasse também nas árvores, nas plantas, nos animais da terra. Mas não foi dito nem às plantas, nem às árvores, nem aos répteis: crescei e multiplicai-vos. Embora todas essas criaturas se multipliquem pela procriação, como os peixes, os pássaros e os homens, conservando assim sua espécie. Quer dizer então, ó minha luz, a verdade, que tais palavras carecem de senso e foram ditas em vão? De nenhum modo, ó Pai de misericórdia, longe de mim, longe do servidor de teu verbo, uma tal afirmação. Apenas não compreendo o sentido dessas palavras e espero que os melhores que eu, ou seja, os mais inteligentes, a entendam melhor, segundo a sabedoria que deste, meu Deus, a cada um. Que te agrade ao menos a confissão que faço diante de ti, de minha certeza de que não falaste em vão aquelas palavras. Não calarei as reflexões que me sugere a leitura dessas palavras. O que penso é verdadeiro e nada vejo que impeça de explicar assim os textos figurados de teus livros. Sei que sinais corporais podem exprimir de vários modos uma ideia que o espírito concebe em um só sentido, uma ideia expressa de um só modo. Como, por exemplo, cito a simples ideia do amor de Deus e do próximo. Quantos símbolos! Quantas línguas, e em cada uma inúmeras locuções lhe dão uma expressão concreta. É assim que crescem e se multiplicam os peixes das águas. E note ainda nisto, meu leitor, há uma frase que a Escritura declara de uma só forma, a que a voz fala apenas dessa maneira: no princípio criou Deus o céu e a terra. E não pode a frase ser interpretada diversamente, descartando o erro ou o sofisma, conforme os diversos pontos de vista legítimos? É assim que crescem e se multiplicam as gerações dos homens. Se consideramos a natureza das coisas não alegoricamente, mas em sentido próprio, a sentença crescei e multiplicai-vos se aplica a todas as criaturas que nascem de uma semente. Se ao contrário, a interpretamos em sentido figurado, como penso que foi a intenção da Escritura, que não limita inutilmente essa bênção aos peixes e aos homens, encontramos então multidões de criaturas espirituais e temporais, como no céu e na terra, de almas justas e injustas, como na luz e nas trevas, de escritores sagrados que enunciaram a lei, como no firmamento estabelecido entre as águas, na sociedade amargurada dos povos, como no mar, no zelo das almas piedosas, como em terra enxuta, nas obras de misericórdia praticadas nesta vida, como nas plantas que nascem de semente e na árvore frutífera, nos dons espirituais concedidos para o bem de todos, como nos luminares do céu, nas paixões dominadas pela temperança, como na alma viva. Em todas essas coisas encontramos multidões, fecundidade, crescimento. Mas que esse crescimento e essa proliferação exprimam uma mesma ideia de vários modos, a que uma só expressão possa ser entendida de muitas maneiras. Esse fato apenas o encontramos nos sinais sensíveis e nos conceitos intelectuais. Os sinais corpóreos, originados da profundidade de nossa cegueira carnal, correspondem, segundo penso, às gerações das águas, os conceitos intelectuais gerados pela fecundidade da inteligência simbolizam, me parece, as gerações humanas.
E é por isso, Senhor, creio que disseste tanto às águas como aos homens: crescei e multiplicai-vos. Nessa bênção, penso que nos deste a faculdade, o poder de formular de várias maneiras uma única ideia e de compreender também de muitas maneiras uma expressão única, mas obscura. É assim que as águas do mar se povoam e não se moveriam sem as várias interpretações das palavras. É assim que a terra se povoa de gerações humanas, sua aridez se fecunda pela sua paixão da verdade sobre o poder da razão. Capítulo 25 – Os frutos da terra. Quero ainda dizer, Senhor meu Deus, o que me inspiram as palavras que seguem da tua Escritura. E o farei sem medo, porque direi a verdade, pois não vem de ti por acaso a inspiração do que queres que eu diga? Não creio que eu possa dizer a verdade se tu não me inspirares, pois tu és a própria verdade e todo homem é mentiroso. Por isto, quem mente fala do que é seu. Logo, para falar a verdade, só falarei o que me inspiras. Tu nos deste para alimento todas as ervas que produzem semente e que cobrem a terra, e todas as árvores que contêm em si em germe seus frutos. E não foi somente a nós que deste esse alimento, mas também às aves do céu, aos animais da terra e aos répteis, mas não aos peixes e aos grandes cetáceos. Dizíamos que esses frutos da terra significam e representam alegoricamente as obras de misericórdia que a terra fecunda produz para as necessidades desta vida. Era semelhante a uma terra assim, o piedoso Onicíforo, cuja casa recebeu a graça de tua misericórdia, porque muitas vezes assistira a teu Paulo sem se envergonhar por suas cadeias. É o mesmo que fizeram os irmãos que de Macedônia lhe forneceram o que lhe era necessário, produzindo também abundante fruto. E contudo, o apóstolo se queixa de certas árvores que não lhe tinham dado o fruto devido, quando escreve: em minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram, que isso não lhe seja imputado. Tais frutos são devidos aos que nos ministram doutrina racional, ajudando-nos a compreender os mistérios divinos. E nós lhes devemos exemplos de todas as virtudes, e também lhes devemos os frutos como a pássaros do céu, por causa das bênçãos que distribuem abundantemente sobre a terra, pois sua voz se fez ouvir por toda a terra. Capítulo 26 – O dom e o fruto. Nutrem-se com esses alimentos o que neles se alegram, não encontram neles alegria os homens cujo Deus é seu ventre. E até entre os que ofertam esses frutos, o fruto não é o que eles dão, mas o espírito com que o oferecem. Por isso, naquele que servia a seu Deus e não a seu ventre, percebo claramente a fonte de sua alegria e participo fortemente de seu regozijo. Paulo recebera os presentes que os filipenses lhes tinham mandado por intermédio de Epafrodito. Vejo bem a razão de sua alegria. É dela que se nutria, porque ele diz com verdade: alegrei-me muito no Senhor, vendo enfim reflorescer para mim vossa estima, da qual já andáveis desgostados. Eles, de fato, tinham estado realmente aborrecidos e, tornados áridos, não produziam mais o fruto das boas obras. E Paulo se alegrara por eles, porque suas simpatias tornaram a florescer, e não por o terem socorrido na sua indigência. Porque ele diz em seguida: não é por causa das privações que sofro que falo assim. Aprendi a me contentar com o que tenho. Sei acomodar-me às privações e sei viver na abundância.
Em tudo e por tudo, habituei-me à saciedade e à fome, à abundância e à penúria. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual então é o motivo de tua alegria, ó grande Paulo? De onde vem tal júbilo? De que alimentas, ó homem renovado para o conhecimento de Deus, conforme a imagem de teu Criador, alma viva que possui tal domínio de si, língua alada que exprime os mistérios? É certamente a tais almas que se deve este alimento. O que foi para ti esse alimento substancioso? A alegria. Ouçamos o que segue. Contudo, fizeste bem ao partilhar de minhas tribulações. Esta é a fonte da alegria, isto é, o que nutre as boas obras e não o conforto que aliviou sua miséria. Ele diz: na tribulação dilataste meu coração. Pois ele aprendeu a viver na abundância e sofrer as privações em ti que o confortas. Bem sabeis, Filipenses, diz ele, que nos primórdios de minha pregação do Evangelho, quando deixei a Macedônia, nenhuma igreja me assistiu com seus bens quanto ao dar e receber, com exceção de vós, que várias vezes me enviaste para Tessalônica com que suprir as minhas necessidades. Alegra-se agora por voltarem à prática de boas ações, felicitando-se por terem eles reflorido como campo fértil e verdejante. Referia-se por acaso às próprias necessidades quando dizia: socorrestes as minhas necessidades? Será este o motivo de sua alegria? Certamente que não. E como sabemos? Porque ele diz em seguida: eu não procuro a dádiva para o fruto. Aprendi de ti, meu Deus, a discernir a dádiva do fruto. O dom é a própria coisa dada por aquele que acode às nossas necessidades. É o dinheiro, a comida, a bebida, a roupa, um abrigo e auxílio. O fruto é a vontade boa e reta do doador. O bom mestre não se limita a dizer aquilo que receber um profeta, mas acrescenta aquilo que receber um justo. Mais acrescenta na qualidade de justo. E assim aquele receberá a recompensa do profeta e o outro a do justo. Ele diz apenas: aquele que der um copo de água fresca a um de meus pequeninos. Mas acrescenta na qualidade de discípulo e prossegue: na verdade vos digo, este não ficará sem recompensa. Dom é receber o profeta, receber o justo, dar um copo de água fresca a um discípulo. Fruto é fazer isso em consideração de sua qualidade de profeta, de justo, de discípulo. É com este fruto que Elias era alimentado pela viúva. Ela sabia que alimentava um homem de Deus e é por isso que o fazia. Os alimentos, porém, que lhe eram levados pelo corvo não passavam de dom, e não era o Elias interior, mas o Elias exterior que recebia esse alimento, o que poderia morrer se lhe faltasse esse alimento. Capítulo 27. Peixes e cetáceos. Por isso, Senhor, direi diante de ti a verdade, por vezes ignorantes e infiéis que, para serem iniciados e conquistados para a fé, precisam desses rituais de iniciação e de milagres mirabolantes, simbolizados, a meu ver, pelos peixes e pelos cetáceos. Acolhem teus servos e os socorrem, ou os auxiliam nas necessidades da vida presente, nem saber por que o fazem, nem em vista de que devem agir. Desse modo, nem aqueles os alimentam, nem estes são alimentados por eles,
pois os primeiros não são movidos por vontade santa e reta, e os segundos não se alegram com os dons recebidos, não descobrindo neles fruto algum. Ora, a alma só se alimenta com o que lhe traz alegria. É esta a razão pela qual os peixes e os cetáceos se nutrem de alimentos que a terra só pode produzir depois de separados e purificados de amargura das águas do mar. Capítulo 28 – A bondade da criação. Viste, meu Deus, que tudo o que criaste te pareceu excelente. Também nós vemos tua criação e ela nos parece excelente. Para cada espécie de obra criada disseste, faça-se, e quando elas se fizeram, viste que eram boas. 7 vezes está escrito, eu as contei, que viste a excelência de tua obra, e na 8ª vez contemplaste toda a criação, e disseste que no seu conjunto era não apenas boa, mas muito boa. Tomadas separadamente, tuas obras eram boas. Consideradas em seu conjunto, elas eram boas e até excelentes. O mesmo julgamento se pode fazer da beleza dos corpos. Um corpo formado de membros todos belos é muito mais bonito que cada um desses membros, cuja harmoniosa organização forma o conjunto. Embora considerados à parte, também eles tenham sua beleza própria. Capítulo 29 – A Palavra de Deus e o Tempo. Procurei ver com atenção se foram 7 ou 8 as vezes que constataste a bondade de tuas obras quando elas te agradaram. Mas não encontrei uma sequência temporal na sua visão, de onde pudesse deduzir que foi esse o número de vezes que viste tuas escrituras. Então disse, Senhor, não será verdadeira a tua escritura, inspirada por ti, que és a própria verdade? Por que então me dizes que tua visão das coisas não está sujeita ao tempo, enquanto tua escritura me diz que dia por dia viste a bondade de tuas obras? E calculei quantas vezes o fizeste. A isto me responde porque és meu Deus, falando com voz forte no ouvido interior de teu servo, rompendo minha surdez, me exclamas. Ó homem, o que minha escritura diz, isto digo eu. Mas ela fala no tempo, enquanto este não atinge o meu verbo que permanece em mim, eterno como eu. Assim, o que vês por meu espírito, sou eu quem o vê. O que dizes por meu espírito, sou eu quem o diz. Mas o que vês no tempo, eu não vejo no tempo. E o que dizes no tempo, eu não digo no tempo. Capítulo 30 – Erro dos maniqueus. Ouvi, Senhor meu Deus, tua voz, e recolhi em meu coração uma gota de doçura de tua verdade. Compreendi que há uns aos quais tuas obras desagradam. Eles sustentam que muitas delas fizeste constrangido pela necessidade, como a estrutura dos céus, a ordem dos astros, afirmam que não as criaste por ti mesmo, mas que elas já existiam alhures, criadas por outra fonte, que te limitaste a reuni-las, a ordená-las e a entrelaçá-las, que com elas construíste as muralhas no mundo, depois de vencido teus inimigos, para que essa construção os mantivesse cativos, e não mais pudesse se revoltar contra ti, que não criaste nem organizaste outros seres, como os corpos carnais, os animais pequenos e tudo que se prende à terra por meio de raízes, que foi um espírito hostil, uma outra natureza, não criada por ti, e que se opõe a ti nas regiões inferiores do mundo, que as gerou e organizou. Esses insensatos falam assim
porque não veem tuas obras através de teu espírito, nem te reconhecem nelas. Capítulo 31. A luz do Espírito Divino. O oposto sucede aos que veem tuas obras através de teu espírito, pois tu és quem as vê neles. Portanto, quando veem que elas são boas, tu também vês essa bondade. Em tudo que lhes agrada por tua causa, tu és que nos agrada. É o que nos agrada através de teu espírito, é em nós que te agrada. Com efeito, quem dentre os homens sabem das coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Do mesmo modo que pertence a Deus, ninguém o sabe, a não ser o Espírito de Deus. Quanto a nós, diz ainda Paulo, não recebemos o espírito deste mundo, mas o Espírito de Deus, para que conheçamos os dons que nos vêm de Deus. E isto me fez perguntar, posto que certamente ninguém sabe das coisas de Deus, com exceção do Espírito de Deus, como então nós conhecemos os dons que nos vêm de Deus? Eis a resposta que recebi. As coisas que sabemos por seu Espírito, ninguém as sabe, a não ser o Espírito de Deus. É, pois, justo que foi dito aos que falavam, inspirados pelo Espírito de Deus, não sois vós o que falais. E aos que obtêm seu saber do Espírito de Deus, não sois vós os que sabeis. E com igual razão se diz aos que vêm através do Espírito de Deus, não sois vós os que veem. Assim, em tudo que vemos de bom pelo Espírito de Deus, não somos nós que vemos, mas Deus. Por isso, uma coisa é julgar mal o que é bom, como fazem aqueles de quem falei acima, e outra coisa é o homem ver o que é bom. Todavia, muitos amam tua criação porque é boa, mas não te amam nessa criação, e por isso preferem gozar dela que de ti. Há ainda outro caso, quando alguém vê uma coisa boa, mas é Deus que nele vê que essa coisa é boa, e é Deus que é amado em sua criação. Ele só pode ser graças ao Espírito que Deus nos deu, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por ele, vemos que tudo que de algum modo existe é bom, pois recebe seu ser daquele que é, não de um modo qualquer, mas de modo absoluto. Capítulo 32. A criação. Graças te dou, Senhor. Vemos o céu e a terra, isto é, a parte superior e inferior do mundo material, assim como a criação espiritual e material. E como adorno dessas partes que se compõem o conjunto do universo e o conjunto de toda a criação, vemos a luz que foi criada e separada pelas trevas. Vemos o firmamento do céu, tanto que está situado entre as águas espirituais superiores e as águas materiais inferiores, como ainda esses espaços de ar chamados também de céu, onde volitam as aves do céu entre as águas que se evolam em vapores, e nas noites serenas se condensam em orvalho, e as que correm pesadas sobre a terra. Vemos a beleza das águas reunidas nas planícies do mar e a terra enxuta, ora nua, ora tomando forma visível e ordenada, mãe das plantas e das árvores. Vemos os luminares do céu brilhando acima de nós, o sol bastar para o dia, a lua e as estrelas consolando a noite, e todos esses astros marcando e sinalando a cadência do tempo. Vemos os elementos úmidos habitados por peixes, monstros, animais alados, porque a densidade do ar que sustenta o voo dos pássaros é aumentada pela evaporação das águas.
Vemos a face da terra embelezar-se de animais terrestres, e o homem criado à tua imagem e semelhança, Senhor de todos os animais irracionais, precisamente porque foi feito à tua imagem e semelhança a ti, em virtude da razão e da inteligência. E como na alma humana há uma parte que domina pela reflexão, e outra que se submete na obediência, assim a mulher foi criada fisicamente para o homem. É fora de dúvida que ela possui um espírito e uma inteligência racional iguais aos do homem, mas seu sexo a coloca sob a dependência do sexo masculino. É desse modo que o desejo, princípio da ação, se submete à razão que concebe a arte do agir retamente. Eis o que vemos, e que cada uma dessas coisas tomadas por si são boas, e que todas em seu conjunto são muito boas. Capítulo 33. A matéria e a forma. Que tuas obras te louvem para que te amemos, que nós te amemos para que tuas obras te louvem. Elas têm seu princípio e fim no tempo, seu nascimento e morte, seu progresso e decadência, sua beleza e sua imperfeição. Elas têm, portanto, sucessivamente sua manhã e sua noite, umas oculta, outras manifestamente. Foram feitas por ti do nada, não de tua substância, nem de nenhuma substância estranha ou inferior a ti, mas de matéria concriada, isto é, criada por ti ao mesmo tempo em que lhe deste forma, sem nenhum intervalo de tempo. Sem dúvida, a matéria do céu e da terra é uma coisa, e sua forma é outra. A matéria tu a fizeste do nada, a forma tu a tiraste da matéria informe. Contudo, criaste uma e outra a um só tempo, de maneira que entre a matéria e a forma não houvesse nenhum intervalo de tempo. Capítulo 34. Alegoria da criação. Também meditei sobre o significado simbólico da ordem pela qual se fez tua criação e da ordem pela qual a Escritura relata. Vimos que tuas obras, consideradas cada uma em si, são boas e em seu conjunto muito boas. Em teu Verbo, em teu Filho único, vimos o céu e a terra, a cabeça e o corpo da Igreja, predestinadas antes de todos os tempos, quando ainda não havia nem manhã nem tarde. Depois começaste a executar no tempo o que predestinaste antes do tempo, a fim de revelar teus desígnios ocultos e de dar ordem às nossas desordens, porque pesavam sobre nós nossos pecados e nos perdíamos longe de ti em voragens e de trevas. Teu Espírito misericordioso pairava sobre nós, para nos socorrer no momento oportuno. Justificaste os ímpios, tu os separaste dos pecadores e confirmaste a autoridade de teu livro entre os superiores, que te eram dóceis, e os inferiores, para que a eles se submetessem. Reuniste em um corpo único de mesmas aspirações a sociedade dos infiéis, para que aparecesse o zelo dos infiéis fecundo em obras de misericórdia e distribuindo aos pobres os bens da terra para adquirir os do céu. Acendeste então os luzeiros no firmamento, teus santos, que possuem a palavra de vida e brilham pela sublime autoridade de seus dons espirituais. Depois, para difundir a fé entre as nações idólatras, fizeste com a matéria visível dos sacramentos os milagres bem perceptíveis e determinaste as vozes das palavras sagradas conforme ao firmamento de teu livro, pelas quais seriam abençoados teus fiéis. Formaste depois a alma viva dos fiéis, pela disciplina das paixões bem ordenadas e pelo vigor da continência. Por fim,
renovaste a alma que não estava sujeita senão a ti, e que não tinha mais necessidade de nenhuma autoridade humana para imitar a tua imagem e semelhança. Submeteste como a mulher ao homem, a atividade racional ao poder da inteligência. Quiseste que a teus ministros, que são necessários ao progresso dos fiéis nesta vida, que esses mesmos fiéis propiciassem o necessário para suas necessidades temporais, obras valiosas de caridade, cujos frutos colherão no futuro. Vemos todas essas coisas e todas são muito boas, porque tu as contemplas em nós, tu que nos deste o Espírito para que por ele pudéssemos vê-las e amar-te nelas. Capítulo 35. Prece. Senhor Deus, tu que nos deste tudo, concede-nos a paz do repouso, a paz do sábado, a paz do acaso. De fato, esta formosíssima ordem de coisas muito boas passará quando atingir o termo de seu destino e terá sua tarde como teve seu amanhecer. Capítulo 36. O repouso de Deus. O 7º dia, porém, não tem crepúsculo, não entardece, porque o santificaste para que se prolongue eternamente. E o repouso de teu 7º dia, depois de ter criado tantas e tão boas obras, embora sem te causar fadiga, a palavra de tua Escritura nos enuncia que também nós, depois de nossos trabalhos, que são bons porque assim nos concedeste, encontraremos o repouso em ti, no sábado da vida eterna. Capítulo 37. O repouso da alma. Então também repousarás em nós, como hoje opera em nós, e o repouso de que gozaremos será teu, como as obras que fazemos são tuas. Mas tu, Senhor, sempre estás ativo e sempre estás em repouso. Tu não vês o tempo, não ages no tempo, nem repousas no tempo. Todavia, concede-nos que vejamos no tempo, fazes o próprio tempo e o repouso além do tempo. Capítulo 38. O descanso de Deus. Vemos, portanto, as tuas criaturas porque elas existem, mas elas existem porque tu as vês. Olhando à nossa volta, vemos que elas existem em nosso íntimo, vemos que são boas, mas tu já a viste feitas quando e onde viste que deviam ser feitas. Agora somos inclinados a praticar o bem, depois que nosso coração concebeu essa ideia em teu espírito. Outrora estávamos inclinados ao mal, desertando de ti. Tu, porém, ó Deus, único bem, nunca cessaste de nos fazer o bem. Por tua graça, algumas de nossas obras são boas, mas não são eternas. Esperamos, depois de realizá-las, repousar em tua grande santificação. Mas tu, que não precisas de nenhum outro bem, estás sempre em repouso, porque és teu próprio repouso. Que homem poderá dar ao homem a compreensão desta verdade? Que anjo a outro anjo? Que anjo ao homem? É a ti que devemos pedir, e em ti é que a devemos buscar, e é a tua porta que devemos bater. E somente assim receberemos, somente assim encontraremos, somente assim se nos abrirá a tua porta.